Boa noite, muita paz a todos. Sempre que vem aqui, gosta bastante. Hoje a gente estava em casa, eu e minha esposa, trabalhando, a palavra chique para isso, né? Home office. E daí então a gente veio de São Gonçalo. Geralmente quando a gente vem para cá, a gente fica de centro da cidade, né? Porque aí vem no trabalho. Mas hoje, como a gente trabalhou em casa, a gente vem de São Gonçalo, do outro lado, lá da Força d'Água, como dizem meus sobrinhos. E é um prazer enorme estar aqui. Hoje nós vamos conversar sobre esse tema, Educação de Sentimentos. É um material baseado no livro de Jason de Camargo, com o mesmo título, e a arte gráfica ali é toda da minha esposa. A gente fez uma transformação de uma ferramenta para outra, que eu gosto de usar as coisas da maçãzinha ali, da Apple, né? Nenhuma propaganda não. Mas aí, como era feito numa outra plataforma, eu só converti, mas a arte ali é toda dela, design, né? E nós vamos conversar em cima desse design sobre esse tema de educação de sentimentos, e a gente vai trabalhar, o tema é extenso, a gente já até chegou a apresentar isso em outras oportunidades, você lembra bem? A gente usou o mesmo material, alguns já conhecem, e é um material que a gente costuma apresentar em seminário com 1h30 mais ou menos. Mas daí, da última vez que eu vim aqui, eu passei 5 minutos do horário porque minha esposa não estava. Mas hoje ela está ali e ela é minha cronometrista, porque eu sou muito prolixo, daí no estudo a gente precisa ser muito conciso, né? Então essa concisão, ela vai me dar, de vez em quando eu vou ficar olhando para lá, que eu estou olhando para minha mulher ali para ela me dizer se o tempo está acabando, se não está acabando. Tem problema da luz tênue não, porque eu enxergo bem, é 20 por 20. Bom, vamos lá, gente. Nós queríamos começar o trabalho mostrando essa transparência que a gente considera ela bem oportuna. Essa transparência ela pode ser analisada assim. Nós estamos vendo ali uma espécie de quadrado abalroado, né? E amarelo, e ele está dividido, na verdade, em dois segmentos de reta, em duas retas. Uma, eu recebi uma ponteira aqui que eu vou usar. Aqui é muita sofisticação, tá? Vou usar. Deixa eu ver. Ao contrário. Isso, olha que bacana. Bom, vamos lá. Então aqui nós temos uma reta na vertical, né? Que vai de 0 a 100. É uma reta vermelha. E essa reta aqui tem um nome, chama-se amor. Vamos analisar esse gráfico, tá? E daqui nós temos outra, chama-se disciplina, a azul, na horizontal, cortando essa linha vermelha. Essas duas retas, elas formam então quadrantes, que a gente vai analisar sob a seguinte perspectiva. Todas as vezes que o nosso comportamento tem disciplina tendendo a 0 e amor tendendo a 100, a gente tem o que vamos classificar como sendo permissividade. O que é isso? Não tem problema que o meu filho está 3 horas da madrugada, ele está lá na internet, no Facebook, no Orkut, no MSN, seja lá que ferramenta for. Não tem problema que no dia seguinte, às 7 horas da manhã, ele precisa estar acordado porque tem prova. Eu gosto tanto, eu amo tanto meu filho. O problema, deixa ele. Não tem problema que ele acorda de manhã e não arruma a cama. Eu gosto tanto do meu filho, deixa que eu arrumo a cama dele. O que é isso, gente? São exemplos de comportamento, existem vários, onde o amor existe, ele tende a 100, mas a disciplina tende a 0. Tá certo? E esse comportamento, as mais das vezes, quando eu os tenho comigo, eu também os tenho com os outros. O que é isso? Se eu abro concessões a mim mesmo, é muito comum que eu também as abra para os outros. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então é na mesma razão e na mesma proporção.
a gente só dá o sentimento que a gente tem, nem mais nem menos. Gosto de citar, eu acho até que eu citei isso aqui numa outra oportunidade, uma brincadeira que o Estevão Camolese faz uma vez numa palestra, isso lá em São Paulo. Ele pergunta para uma pessoa se ela tem $1 milhão para emprestar a ele. E daí ele diz assim, faz de conta que você não tem, né, brincando com a pessoa. Você me emprestaria $1 milhão se você não tem? Tá bom, se eu não tenho, como é que eu vou emprestar? Não tem como. E aí ele pega uma outra assim no canto, você, aquela sua casa na praia em Santos, para eu passar o final de semana, você me empresta? Mas faz de conta que você não tem. Outro, bom, se eu não tenho, como é que eu vou emprestar o que eu não tenho, né? Então não tem como. E aí ele conclui, que é o objeto aqui da nossa atenção. Na vida a gente só dá o que tem, nem mais, nem menos. Então eu não posso dizer que amo meu filho se eu não me amo. Eu dou a ele qualquer outro sentimento. Gente, isso é de uma profundidade. E está lá implícito, ou explícito, né? Bem explícito. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu aprendo a me equipar de valores positivos. Não é egoísmo, não. É bola para aquele que traz para si. O auto-amor, que é o objeto aqui da atenção, é aquele que constrói em si para distribuir melhor. Essa é a proposta. Então daí ele aprende, nós aprendendo a nos amar, a gente então consegue dar aos outros aquilo que a gente conseguiu amealhar. Só que esse amor, ele tem uma força, um feixe de equilíbrios aqui que a gente vai dinamizar hoje. Isso é só um introito para o trabalho. E aí eu tenho que prestar atenção, né, amor? No tempo. Bom, uma outra observação que a gente faz é essa aqui, olha. Disciplina tendendo a 0 e amor tendendo a 0. Como é o nome disso? Vocês conseguem ler? Negligência. Pegando carona também numa palestra, o companheiro, não vou pedir perdão a vocês, mas eu não me recordo o nome, mas ele fez uma brincadeira que eu achei muito interessante. Não é exatamente uma brincadeira, mas com as palavras. Qual o antônimo contrário de amor? E aí a gente apressadamente, ódio, né? Antônimo contrário de amor, ódio. E aí ele diz assim, não. O contrário de amor chama-se indiferença. Na análise de Joana de Ângeles, o ódio é o amor que adoeceu. A indiferença é a capacidade que a gente tem de olhar um mendigo na sarjeta e até pular o corpo assim para passar. Então nem aí. Não se preocupa, não tem nada com o outro. É a indiferença. E a nossa capacidade ou incapacidade de lidar com as dificuldades humanas. Não está nem aí. Essa é a indiferença. A indiferença, então, ela surge quando você tem o amor tendendo a 0, não tem nenhum amor com nenhuma disciplina ou autodisciplina. Então, isso pode ser traduzido em negligência. E é um comportamento, a gente vai usar esses sentimentos aqui na análise do material que vem a seguir. Por terceiro, nós temos a palavra autoritarismo, que a gente costuma trocar com a palavra autoridade. A palavra autoritarismo é o amor tendendo a 0 com disciplina tendendo a 100. Gosto de usar como exemplo a questão dos policiais do Evangelho. Aqueles que usam o conhecimento doutrinário para ficar, vamos dizer assim, vigiando a vida alheia, né? Mas fulano, quando eu era adolescente, não tem muito tempo isso, então, não tem muito tempo. Então, o que a turma fazia, né? Mas é espírita, hein? Fez aquilo e é espírita. Eu digo, mas meu Deus, como se espírita fosse sinônimo de santidade ou qualquer uma coisa, né? A definição de espírita no Pentateuco a gente registra como? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E, conjunção aditiva, e pelos esforços que faz por domar as suas inclinações más. Pelos esforços que faz. Só a criatura dentro dela mesma consegue saber o esforço que ela faz. Às vezes ela fala o impropério, mas ela eventualmente lhe agredir. Da agressão para o impropério tem uma distância. Então ela logra um êxito. Não tirou 100 na prova,
mas existe um êxito ali, que é na intimidade, na sua intimidade com Deus. É essa dinâmica. A gente não tem condição de avaliar o esforço que o outro fez, mas na nossa parte, a avaliação, vindo de lá para cá, a gente estava ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, e aí eu acho que era na voz do Nil, ele passava para a gente que às vezes nós avaliamos as coisas de acordo com o nosso olhar viciado. O livro falava isso hoje, a página de abertura para a prece dizia isso em relação à questão da paz. Às vezes a informação chega para a gente e nós fazemos o julgamento, é o conceituar previamente, é o pré-conceito. Então a gente faz aquele preconceito. E o preconceito, ele ilumina de acordo com as nossas possibilidades. Então aquilo que eu consegui amealhar dentro de mim, é com esse conjunto de valores que eu vou perceber a informação que chega para mim. Então, se a minha informação ela é turva pelas minhas dificuldades, pela minha proposta do autoexame ainda reduzida, eu faço uma avaliação apressada. Existem questões que às vezes levam 10 anos para a gente ter a percepção daquilo, que nem é a real percepção. Quantos de nós, com 30, 40 anos, poxa, mas com 20, com 15 eu pensava de um jeito, eu agora penso de outro? É uma questão de evolução. Ah, mas você muda de comportamento. Nós somos perfectíveis. Ah, mas você muda de opinião. Sim, desde que seja para melhor, né? Sim, porque somos perfectíveis. Então a dinâmica está aqui. O autoritarismo, então, a gente pode classificar como essa disciplina tendendo a 100. Aquele rigor na percepção alheia, do que eu chamei de policiais do Evangelho. Para ilustrar ainda melhor essa história, essa questão, a gente gosta de contar numa determinada ocasião, e o Divaldo colocou isso para a gente, que numa conferência, depois de uma conferência, uma companheira procura ele e disse assim: mas Divaldo, eu cometi 16 abortos. E aí ele olha para ela e diz: pois não. E ela: mas você não vai ficar estarrecido, estupefato, e você não... Bom, mas é um crime, eu cometi um crime. E ele: bom, o crime a gente deixa para Deus e a sua consciência. O que a gente pode fazer para melhorar? E aí encaminha ela para a mansão do caminho. Lá tem criança saindo pelo ladrão, né? Criança pra caramba, trabalho que não falta. Então encaminhou em um confrade espírita, aqui o objeto da atenção. Um confrade espírita que ele conhecia o drama, disse assim: mas você, eu não sei como é que você se relaciona com aquela mulher. É a língua, né? Você não consegue deixar a língua guardada. Tiago fala sobre isso, né? O homem doma tudo, menos a língua. Então ele não consegue, a pessoa não consegue. Ele diz assim: mas você, e às vezes fala manso, né? Menino, eu nem te conto. Então não conta mesmo, né? Se não é para contar, não fala. Mas aí a pessoa apressadamente, ela não consegue guardar a língua no lugar. As 3 peneiras de Sócrates. Isso é um outro estudo. E aí, mas o que houve, né, Divaldo? Aquela mulher que conhecia o drama. Aquela matou 16 pessoas. Ela matou, ela é homicida. E daí eles estão ali, obsediando. É o conhecimento espírita usado como um punhal. Eles estão ali obsediando. Aí o Divaldo assim: curioso, eu nunca vi. Porque o Deus a quem eu amo não é o que pune com obsessores, é o que abre as portas a quem deseja redenção. Então é o conhecimento doutrinário não sendo usado como um punhal. Ah, nasceu sem a perna porque na outra chutou o cachorro, nasceu sem a mão porque assaltou um banco. Esse malveso nosso. É verdade, somos espíritas no máximo pela segunda vez, né? Porque os espíritos têm 152 anos, então cada um aí com uma existência de 70, 80 anos, mais um tempo na erraticidade, novis fora, calma zero no chão, duas encarnações no máximo. Isso significa dizer o quê? Que estamos ainda com comportamentos católicos. A gente só troca o nome, a gente chama de umbral, mas o pensamento é de inferno. É umbral, hein? Tá fazendo isso, vai pagar, vai purgar no umbral. Mudou só o nome, mas a proposta aqui é diferente.
Introdução do livro dos Espíritos. Para designar coisas novas são necessários termos novos. Por que às vezes Joana de Ângeles usa palavras diferentes, que a gente chama de difíceis? Porque senão sofreram viciação pelo uso. Portanto, não foram adulteradas. E quando eu quero transmitir informação tal qual a origem, a fonte, como eu pretendo, eu uso uma palavra que não sofreu viciação. Gosto do verbo assistir como exemplo. O verbo assistir significa estar junto de, dar assistência a. A enfermeira assistiu ao doente. Mas nós usamos a palavra, o verbo assistir para assistir o filme, no sentido de ver. No primeiro tem sentido de dar assistência, no segundo tem sentido de ver, sentidos diferentes. E no primeiro, para os que gostam de português, é transitivo indireto, ao doente, e o outro no sentido de ver, transitivo direto, assistir o filme. Então eu mudei a estrutura sintática e semântica do conteúdo. Imagina isso numa mensagem transmitida para nós, em caráter de esclarecimento. Se ela não for muito bem construída, a gente interpreta. É o Velho Testamento hoje. Cada um lê e entende como quer, e não conforme a origem. Para evitar essa confusão, inclusive, a gente vê registrado na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec teve a perspicácia, a sabedoria de retirar do Evangelho as lições com cunho moral, que nessas não tem divergência. Isso está lá na introdução do Livro dos Espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo. Significa dizer o quê? Para que não haja deformação, deturpação do conteúdo. Daí então a gente precisa perceber muito bem o que fazemos com o nosso conhecimento. Será que a gente está usando esse conhecimento com autoritarismo ou nesse quarto quadrante aqui, aonde entra a palavra autoridade, aonde se encaixa Jesus? Questão 113 do Livro dos Espíritos, né? Onde Kardec classifica-nos em classes e ordens. E da primeira ordem e classe única e primeira, Jesus, desprendimento total da matéria. Esse sim possuía a disciplina tendendo a 100, na verdade nem tendendo a 100, né? E o amor a 100, quer dizer, em total ascendência. Essa sim é a palavra autoridade. É quando eu uso a disciplina com amor. É a convergência do que a gente gosta de chamar, né? A asa do amor e a asa da sabedoria. O detalhe aí é que a sabedoria é a aplicação útil do conhecimento. Uma pessoa sábia não é uma pessoa que amealhou grande informação. E aí, uma vez com muita informação, ela dinamiza essa informação, às vezes, em conceitos diversos e traz para ela o que a gente costuma chamar de conhecimento. Conhecimento não é sabedoria. A sabedoria é a aplicação útil desse mesmo conhecimento. E só se há utilidade do ponto de vista moral quando esse conhecimento converge para a ação do bem. Aí sim a gente pode chamar de sabedoria. Que seria, então, o entrelaçamento, o uso, né? O uso muito correto desses dois sentimentos. Isso posto, para conversarmos sobre isso. Eu tenho até que horas mesmo? Até às 9, né? Até às 9? Preocupado com o horário. Bom, vocês conseguem ver ali os sentimentos? Nós separamos alguns. Cada caixinha dessa aqui tem um vídeo associado. Esse último aqui, esse daqui do meio, com o coraçãozinho rosa, rosa é coisa tua, né, amor? Não tem rosa não, ó. É vermelho? Não, o coração é vermelho, mas esse depoizinho aqui é rosa? É porque o homem só conhece 8 cores, gente. O homem só conhece 8 cores. No computador tem 16 milhões. Na faculdade eu fiquei um pouco assustado com isso. Porque daí tem magenta, fúcsia, meu Deus, como assim? Eu não consigo enxergar fúcsia de jeito nenhum. Eu acho que isso daqui é um rosa, com um coração vermelho. Mas então esse daqui a gente vai deixar por último. Tá certo? Então aqui tem comportamento, vocês conseguem ler? Esse outro. União. Felicidade. Isso. Comunicação. Cooperação. Respeito. Solidariedade. Isso é. Bom, vamos escolher um por vez. Qual que vocês gostariam de ver aqui? Tirando esse rosinho que é o último. É o do meio. Hã?
Qual? Não sei. Ah, esse é bem interessante. Deixa eu ver se o mouse vai funcionar aqui. Vai, ó. Olha só. Eu acho que a música é a música é Esse é o nosso ex-ministro da Cultura falando sobre uma coisa que ele entende como ninguém, gente. Música. dali das menos todas essas coisas compõem afinação na interioridade. Gilberto Gil. Seja lá o que é isso, né? Afinação da interioridade. A gente fala até uma coisa. Mas, obviamente que se trata de um gracejo, porque é uma das pessoas que escreveu a história, ajudou a escrever a história da música popular brasileira, um excelente compositor, é um ótimo músico e óbvio. Mas a questão aqui é justamente para a gente estabelecer o paradoxo de uma pessoa aonde a gente espera muitas vezes ela não sabe. Às vezes ela não sabe. Vocês conhecem, devem conhecer aquela história, a história de Sócrates. Era um soldado, operário de marmoraria do pai, e ele andava, diz a literatura, muitos que ele não era agraciado de formosura, que ele era um homem feio, né? Tinha os pés muito grandes, andava descalço pelas ruas de Atenas, os jovens adoravam ele e ele era um gênio. Foi o pai da maiêutica. O que é a maiêutica? É uma técnica de dialeto, né, de perguntas e respostas. Então, quando fazia uma pergunta a Sócrates, ele respondia com uma outra pergunta, fazendo a pessoa refletir. Jesus no Evangelho, a gente observa que fez isso algumas vezes. Dá ao outro o direito de reflexionar sobre a sua própria reflexão, a sua própria pergunta. E os sofistas, alguns da antiguidade, não gostavam muito disso não. O que eu estou perguntando aqui, eu sou um filósofo, eu sou um vagalume, tudo que eu toco brilha, e o cara, o que eu sou o máximo, né? E esse homem aí, esse tal de Sócrates, me questionando, como esse pensamento, ele passou pela cabeça de vários, aí eles se reuniram e foram buscar o oráculo de Delfos. E aí conta a história que o oráculo dava as respostas de duas formas. Uma sensitiva entrava em transe, e a gente sabe hoje que esse transe trata-se de um transe mediúnico. O médium somos aqueles de nós com a possibilidade mais ostensiva da comunicação do mundo material com o mundo espiritual. Existem diversos tipos de mediunidade. Aquele que a gente mais conhece por Chico Xavier, que era o da psicografia. Mas no caso das sensitivas, elas entravam em transe e então, nesse contato mediúnico, davam uma resposta através da voz. Que no livro dos médios chama-se médios falantes, e no movimento espírita a gente gosta de chamar de psicofônico, né? Psiquefônico. Muito bem. Ou uma mão invisível escrevia a resposta num ladrilho umedecido. E nessa oportunidade foi uma mão invisível que escreveu a resposta. Qual era o homem mais sábio em toda a Grécia? Essa era a pergunta. E a resposta é que era Sócrates. Aí eu fico imaginando, os caras ficaram passados, né? Deviam ter ido lá igual Zé Buscapé, não é uma das minhas exceções, né? Falando por dentro, para dar a resposta para ele. Aí conta a história. Alguns dizem que ele estava escrevendo agachado com o dedo, outros com graveto, não importa o objeto. Mas ele estava abaixado assim, escrevendo, rodearam Sócrates, perguntamos ao oráculo qual dentre nós era o homem mais sábio, o homem mais sábio em toda a Grécia. E ele, sem afetação, nem para baixo, continuou escrevendo. E aí um deles, assim, apressado, né? Ele tinha nascido 7 meses, aí falou assim: o oráculo diz que és tu
tudo entre nós é o homem mais sábio em toda a Grécia. Daí ele para de escrever, olha para o alto e diz assim: creio que o oráculo tem razão. Aí o outro, tá vendo? Metida, soberba, né? Tá vendo? Te falei que ele era, se achava e tal. E aí ele complementa: porque eu sou o único em toda a Grécia que sei que nada sei. A sandália da sabedoria chama-se humildade. No relacionamento familiar, os nossos filhos só nasceram depois de nós. Não significa que nós sejamos melhores que eles. E às vezes a gente se exerce, né? Coloca uma roupa do pseudo-sábio, fala com uma propriedade que a gente não tem. Faça coisas dentro de casa. Minha avó tinha um ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é uma atestado de incompetência. De vez em quando eu já estive com ela algumas vezes depois que ela desencarnou, mas ela não reclamou desse exemplo não. Mas é um atestado de incompetência. Faça o que eu digo, mas não o que eu faço. Porque o que eu faço não é o que eu digo. Então, se você se esmera no meu comportamento, não logra muito êxito. Então, esmere-se só naquilo que eu falo e não no que eu faço. Porque a minha dificuldade de fazer é igual à sua. Essa é a terra sábia do que está escrito assim. Emmanuel diz bem claro para nós, não está no Consolador: a palavra desperta, mas é o exemplo que arrasta. É dentro de casa, o nosso exemplo exerce mais influência, muito mais. Jesus não deixou nada escrito, e o seu exemplo dividiu a história da humanidade entre antes e depois dele. Dividiu o calendário entre antes de Jesus, porque o pensamento do amor foi um pensamento revolucionário, até hoje não é. O altruísmo. Certas vezes, uma entrevista aí Pedro Bial colocou para o grupo, né? Hoje o ser humano aprende a ser altruísta, a gostar, a amar as outras pessoas, até por uma questão de inteligência. Eu vou destratar um funcionário, amanhã ele é meu chefe. Ah, foi você, né? Que guarda, né? Que a gente guarda aquele lixo atômico e fica para lá. Então, eu não sei. É esse conjunto de reflexões aí que a gente quer trazer. Próximo. Não dá tempo. Felicidade. Felicidade? Esse é bem legal. Aqui com o mouse aqui, você vai até lá. Esse aqui, né? É uma propaganda, né, de fraude, né? Mas a mensagem é bem oportuna. É extrair das dificuldades, das adversidades, uma lição. No Congresso Brasileiro, terceiro Congresso Brasileiro, em homenagem até a Chico Xavier, a equipe, o time que organizou o Congresso preparou uma atividade, vamos dizer assim, extracurricular. Tinha muitos jovens no Congresso em Brasília, e aí a equipe organizadora entendeu que seria importante ter um momento de diálogo com os jovens. E aí, então, ao final, o Campetti leu uma pergunta, né, selecionada lá do grupo: como é que ele conseguia fazer para manter a retidão de juízo, né? O que ele usava no cotidiano dele? E aí ele colocou para nós, né, a reflexão. E dinamizou a questão da reflexão. E na dinâmica lá da sua resposta, ele disse assim: eu procuro nunca me queixar. Entender que tudo aquilo que me acontece é para o meu sorrimento moral. Eu fiquei pensando, você estava filmando na hora, né? Não está ali. Fiquei pensando, Jesus, como deve ser difícil, né? Porque a gente titubeia tanto. Acontece uma dificuldade ou outra, e as dificuldades
iniquidades, elas nos atingem, né? Certamente nos atingem. Estar encarnado é estar suscetível a elas. Questão 22A do Livro dos Espíritos, que está na primeira das 4 partes do Livro dos Espíritos. E daí a resposta é uma resposta de um cunho moral enorme, né? Que definição podeis dar da matéria? Porque Kardec faz uma lá em cima. E aí a resposta não estava muito de acordo. Ele, bom, qual a definição que os espíritos de escola ali poderiam dar da matéria? E a resposta é magnífica. A matéria é o laço. Olha, eu fico imaginando o que os espíritos poderiam dizer do ponto de vista científico sobre a matéria. Até porque estavam numa parte que tratava dessas questões. Mas eles respondem assim: a matéria é o laço que prende o espírito e por sobre o qual, ao mesmo tempo, este exerce sua ação. Tradução de Guilherme Ribeiro para a língua portuguesa. A matéria é o laço que nos prende. Daí então a gente diz o meu carro. Chega até a se referir às pessoas como sendo nossas. A minha esposa, o meu filho. O que é nosso, de fato, são as nossas conquistas morais. Porque nem o homem velho, os defeitos são exatamente nossos. São transientes. A nossa destinação é a angelitude. Essa é a nossa destinação. Então os defeitos, vamos dizer, são nossos. São, vamos dizer assim, amuletos que a gente não quer largar, mas que a evolução do tempo faz com que a gente os deixe de lado, como uma criança que amadurece, se torna um adulto e vê que aquele brinquedo já não atende mais às suas necessidades. Então, na nossa infantilidade espiritual, a gente ainda se permite certas querelas, mas que a evolução, a percepção do mais nobre, do melhor, do puro e do bom, faz com que a gente olhe aquilo e já não tenha mais aquele anseio, o anseio do homem velho. Então, de fato, o que é nosso, é a nossa conquista moral, são as nossas virtudes, é o anjo que tem dentro de nós. Esses somos nós. O homem velho não. É uma segunda natureza transiente. Ela vai passar. Próximo. Hã? Qual que é? Ela falou, acho que ela falou primeiro. Comportamento. Esse a gente costuma usar até primeiro, né? Comportamento. Vamos lá. Esse também é bem interessante. Todo mundo entendeu o conteúdo da mensagem, né? Isso até que a gente dinamizou numa outra oportunidade. A questão do comportamento é fundamental. E aquilo que a gente faz, e dentro de casa, na família, é muito importante. É bem verdade que nós não temos um comportamento em linha reta. Todos nós temos picos e vales. Uma linha reta, só Jesus. Mas o que a gente precisa é prestar atenção para manter o máximo de coerência nesse comportamento. Já para a gente essa responsabilidade. Próximo. Hã?
Comunicação, esse também é bem legal. Todos são bons. Comunicação. Mas esse daqui é bem oportuno. Beleza? Todo mundo agora, a gente usou bastante esses vídeos, né? Em oficina de evangelização, a gente usa dessa. Todo mundo já sabe dobrar a camisa assim? Não? Não? Vou passar de novo, hein? Peraí, vou voltar aqui. Vamos lá. Ó, a mulher tá falando. Tem a legenda. Tem a legenda, olha lá. Vamos ver. Ele tá lá pra toa. A legenda tá fazendo, ó. Aí. Tranquilaço, né? Aí. Todo mundo já sabe dobrar a camisa. Quando chegar em casa, vai todo mundo tentar. O que esse vídeo traz para nós, assim, metaforicamente, né? Como uma mensagem às escondidas. Às vezes, alguns de nós costumamos dizer assim: nossa, eu falo para minha mulher, mas ela não entende. Ou então a mulher: eu digo para o meu marido, mas ele não compreende. Primeiro período de qualquer cursinho de comunicação, a responsabilidade da mensagem é sempre do emissor, nunca do receptor. E aí os mais apressadinhos na escola, né? O jovem às vezes é muito duro. O meu amigo Pedrinho, ele é burro, ele não entende o que eu falo. Não, equivocado é você, que não passa a mensagem de um jeito que o Pedrinho entenda. O responsável pela mensagem é quem emite a mensagem e não quem recebe. Isso em nível de sentimento, inclusive. A abordagem, a maneira que eu uso para passar a mensagem, o tom agressivo, as mais das vezes, a ausência de sensibilidade sobre o momento alheio, esperar. Isso é saber passar a mensagem. Isso é estabelecer diálogo. E às vezes, eu dialoguei com a minha filha, foi um monólogo. Só ela falou e a filha ficou ouvindo. Mas o pai chama de diálogo. Ele gostaria que fosse um diálogo. E o outro, às vezes, responde não verbalmente. Ele responde pela expressão de olhar, tem uma timidez ou tem um comportamento que tal, que precisa desenvolver. E a nossa percepção com vistas ao diálogo, à comunicação, deve ser essa. Prestar atenção nos sinais, na maneira do outro se portar, nas reações sobre as nossas observações. Isso é estabelecer o quê? Comunicação. É tornar comum uma mensagem, divulgá-la. Tornar comum uma mensagem é um sinal que parte do emissor do emissor da ponta A para a ponta B, do emissor para o receptor, onde a mensagem deve chegar ao destino tal como a origem a transmitiu. Quando a mensagem não chega no destino de acordo com a origem, a gente chama isso de entropia. Como se fosse aquele sinal de rádio que a gente ouve cheio de chiado. Fala de novo, que eu não entendi. Que a mensagem não chegou direito. É o princípio da comunicação. Inclusive norteia todas as fichas, todas as possibilidades de comunicação do século XXI é baseada nesse princípio, que a gente usa, inclusive, em língua portuguesa. E devemos usar no nível do sentimento. Fazer com que o outro entenda aquilo que eu digo. Isso serve para qualquer coisa, inclusive numa palestra pública. Se eu vou falar de peito, aqui é uma reunião pública. Então, a gente precisa ter o cuidado de usar as expressões, porque pode ter pessoas aqui que têm ouvido pela primeira vez. Então eu digo assim, apressadamente, eu sou espírita de berço, né? Espírita endividado, então já nasce espírita, né? Minha mãe fazia palestra comigo no colo, vai entrando aí espiritismo. Veio num bravo, você não volta. Então, e daí, tá ali.
E aí eu vou fazer um estudo, e aí eu falo assim, não, porque o perispírito, aí o outro que vem pela primeira vez, que é isso? A gente comeu, a gente passar no cabelo. Porque não sabe. É uma palavra que para nós espíritas a gente usa muito. Tem, lendo a literatura espírita, né, vicissitude, que é a questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Fazer com que o espírito chegue à perfeição. Mas para tanto precisa ele passar pelas vicissitudes da existência terrena. Só espírita usa essa palavra, vicissitude. Sei lá, tem umas conjunções também que eu uso, às vezes eu passo e-mail, o pessoal responde o show, o que é isso, né? Que o homem usa muito, né? Porém, as conjunções adversativas. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu mando, tem uma que eu acho muito chique, é debalde. Olha, debalde. Só espírito falar isso, né? E aí, quer dizer, debalde. A comunicação, ela precisa se fazer. Né? Debalde, o que é debalde? Como assim, né? Uma entretanto, todavia, contudo, é uma conjunção adversativa. Se eu uso a palavra perispírito e não explico o que Allan Kardec, o professor Rivail, usou esse pseudônimo, um apelido, né? Porque ele era muito conhecido na época das edições do que hoje a gente conhece como Pentateuco, que é pena, porque são 5 livros que compõem o alicerce do que hoje a gente conhece como Espiritismo. Então, naquele momento, ele tinha um nome, ele era muito conhecido, foi professor, educador por mais de 30 anos. Aos 17, 18 anos, já escrevia para o parlamento francês para mudar a dinâmica da história da escola pública naquele país. Então, era um homem muito conhecido. Ele queria que a obra fosse lida não porque ele, professor Rivail, a escreveu, ele a codificou, mas sim pelo valor da própria obra. Então, ele usou o pseudônimo Allan Kardec. Mas esse homem, enquanto estudante na Suíça, em Verdun, gostava de planta. Gostava das plantinhas. Então ele percebia que as sementes tinham uma película que revestia a semente, chamada perisperma. A película que revestia a semente. Ele gostou daquela expressão e percebeu que a alma também tem uma película, que a gente chama de semimaterial. E é semelhante ao perisperma, a película que reveste a semente. E ele cunhou a expressão perispírito. Então, quando eu vejo a minha voz encarnada, eu não estou vendo o espírito, a essência, que a essência é imaterial, não é material. O que eu vejo é o corpo dela, essa película, que a gente chama de perispírito. Aí eu posso dizer depois o que é perispírito, porque eu expliquei. Mas numa palestra pública, eu usar uma palavra que o outro não entenda, usa um sinônimo. Isso não estou falando só na palestra, na nossa vida, inclusive no cotidiano. Conversando com um coleguinha na lanchonete, se eu usar uma palavra que eu percebi que ele não entenda, que o difícil, gente, é pegar uma coisa que é complexa e transmiti-la de maneira simples. Transmitir com complexidade algo que é complexo é 6 por meia dúzia, não logra êxito nenhum. O difícil é isso, porque quando eu transmito com simplicidade, eu preciso manipular o conceito. Se eu não tenho o conceito, eu repito a palestra, eu repito o livro, eu repito a expressão dos outros, porque eu não manipulei. Eu, de fato, eu não entendo o que é aquilo. Então, quando eu não entendo, eu repito. Quando eu repito, eu pego a frase pronta, com aquele grau de complexidade que eu acho bonito. Como é que foi a palestra? Nossa, foi lindo. O que você entendeu? Ah, não entendi muita coisa, não. Então, eu pego aquele negócio complicado e transmito conforme a origem. Não logra êxito. O difícil, tem 5 minutos, o difícil é transmitir com simplicidade, que foi o que Jesus fez. Pegava os fenômenos da natureza, falava para os pescadores, falava para todo mundo. E ele construiu o planeta. Jesus quis, com seu psiquismo, construir o planeta. Movimentava os braços, fica quieto aí, Marco, vento para. Foi ele que fez, co-criador, né? Recebeu uma bola de fusão de hélio incandescente, resfriou com a ajuda de outros espíritos luminares, transformou, condensou, resfriou e transformou no que hoje a gente chama de planeta Terra. Ele é o governador desse planeta. Conhecendo isso, não dá para olhar no jornal e dizer assim, mas o governo está fazendo um monte de bobagem, esse país não vai para frente. É Jesus quem governa. Temos que ter cuidado com o que a gente fala. Vamos lá, porque falta 4 agora, né? Próximo. Ah, esse é bem legal. Respeito. Essas cenas, elas não existem, elas são pura ficção científica.
silhueta, mas é uma mulher grávida. Ele dá com os ombros assim, né? Não é nem com ele. A gente observa que fornecer assento a quem tem mais de 65 anos de idade, acho que é 65, né? Mais de 65, possui algum tipo de dificuldade ou uma patologia que se enquadra lá, é um deficiente físico, ou é uma pessoa, uma mulher que esteja grávida ou com uma criança de colo, e aí vai uma observação, a criança de colo não é criança no colo. Então eu pego meu filho de 9 anos, mais de 1 metro, eu boto ele no meu colo e dá um lugar para mim. Tá? E não é caridade, é uma obrigação. O coletivo, inclusive, hoje tem assento preferencial. O assento não é exclusivo, tem uma diferença entre exclusivo e preferencial. Então, daí, se o ônibus está vazio, ou o coletivo está vazio, eu posso me sentar ali, está vazio. Mas o coletivo ficou cheio, então tem preferência naquele assento as pessoas que estiverem naquelas condições garantidas por lei. Ou que o nosso bom senso como cristão perceber. Né? Também tem isso. Aí já não tem nada a ver com a lei, já é a nossa percepção. A gente não pode falar de caridade se a gente não exerce minimamente um contributo social, que pelo avançar da hora é o próximo vídeo que eu já vou pegar carona para a gente falar sobre ele, que é esse aqui, olha que vídeo interessante. Se necessita de muita explicação. A gente fala muito em caridade no planeta, mas dar comida a quem morre de fome é um ato de solidariedade humana. O ateu, graças a Deus, também faz. Você ser cristão para ajudar uma pessoa que caiu a casa e ela não tem nada, basta ser humano. Caridade é outra coisa. E a solidariedade ali é dar aquilo que nos sobra. A caridade é quando a gente começa a nos dar. Fazer diminuir em nós para dar ao outro, né? Paulo de Tarso tinha uma frase a esse respeito. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ainda nessa dinâmica da solidariedade, que a gente gosta de usar bastante na casa espírita, é a ideia da união. People in love, good friends, humans, families. Whoever you are, when you join Talk Talk, every call you make
to each other on your landline is free. Forever. Talk. Let's do it together. Eu lembro bastante da metáfora de Bezerra com a ideia do feixe de varas, né? Que é justamente o feixe de varas como sendo a força. É difícil quebrar é fácil quebrar uma vareta, né? um graveto, mas o feixe, estão ali unidos. E a ideia do vídeo é mostrar o que é a união, o trabalho em conjunto, harmônico, o que ele promove. E isso faz com que a gente se apague um pouco em função de um ideal maior. Então, naquele momento, a proposta é diferente. Isso vai muito ao encontro desse outro vídeo aqui, olha. Tá vendo? Comportamento, esse daqui, né? Cooperação. Olha que interessante. This is what hunger feels like. De Mona Lisa, aquele bracinho de cantinho de boca. Em todas as atividades da vida, todas, seja ela quais forem, existe um momento em que na orquestração da vida a gente precisa dar espaço para o outro, como um coral. Tem um momento em que nós somos os solistas, mas tem um momento em que a voz do outro, do conjunto, precisa aparecer. Porque o objetivo não é minha voz, nem a outra voz. O nosso objetivo, o objetivo nosso de vida é o progresso. E às vezes, no nosso objetivo de vida, que é a nossa transformação, a gente precisa, vamos dizer assim, se inclinar, se curvar para as dificuldades da vida. Porque o objetivo daquela dificuldade não é nos fazer sofrer, é nos fazer aprender. Se eu não entendo a lição, eu quero aparecer mais que o outro, eu quero estar numa posição. Existe um momento em que a vida diz para nós: você não é o protagonista nesse momento. E a gente tem que entender. E existe todo um exercício por trás disso. Na casa espírita, esse vídeo serve bastante. Na orquestração entre as atividades, na vida em família. É um conjunto. Na união, para que aquelas pessoas formem aqueles bonequinhos, cada um precisa estar no seu lugar naquele momento. São peças integrantes. Se uma sai do lugar, a figura fica um pouco diferente. E a gente precisa entender isso dentro de casa, na casa espírita, no trabalho, na vida em sociedade, a nossa importância dentro do conjunto. Bom, eu acho que eu passei todos eles, né? Avancei da hora, já tem mais, minha esposa já está ali assim, me olhando assim, mas ficou o coração, por último, que a gente vai deixar para vocês, todos nós, né?
como mensagem final. Durante nossa vida, aprendemos a valorizar coisas que não são fundamentais. Materialismo, mutismo, poder, status e coisas desse tipo são o que importam na nossa sociedade. Por isso, queremos convocá-lo para uma revolução. Vamos renovar a espécie humana. Vamos investir na alma, resgatar não só a natureza, mas o natural. Vamos vender mais paz. Não filtrar as emoções, coalescer a inveja, contabilizar as boas relações, reciclar as relações ruins, reatar as velhas amizades. Equilibre o prazer, trabalhe a perseverança, vença o cansaço. Faça a diferença sem precisar de propaganda. Resolva tudo sem alarde. Use o marketing da sinceridade, cobre o profissionalismo de todos, inclusive daqueles que você elegeu. Vamos maximizar a energia, preservar os recursos, tratar a água, pois ela é a nossa fonte de vida. E como ar também é meio de vida, vamos ser transparentes. Renove o estoque de sorrisos, canalize os bons pensamentos, use o marketing do amor. Abrace mais, beije seus amores, relembre o quanto os ama. E com a mesma força, diga não ao racismo, à intolerância, à discriminação. Seja saudável, inclusive nas atitudes. Dê bons exemplos. Diga a verdade, principalmente às crianças, para que elas cresçam sabendo acreditar. Crie seus filhos como cidadãos do mundo. Cultive Deus e viva na razão da emoção.